Fala aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um Na Mesa. E hoje vamos conversar sobre algo muito legal, envolvendo aí turismo, história, Bíblia, vai ser muito bacana. Mas eu quero dar aqui as boas-vindas, né? Eu ia falar bom dia, boa noite, mas enfim, você pode estar assistindo de madrugada, boa madrugada, enfim, pro Gustavão. Olá pessoal de casa, olá Bibo, Pastor Lipão. Olá, tudo bem? Bom demais estarmos aqui. É nóis, estamos juntos. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Nossa, gente. Essa eu não podendo conheço. exaltar Mas eu sei que é seu boa. santo Tu não conhece essa nome. música? Não. É que não, Nossa. não tava no inário da minha igreja. Caramba, quem canta essa música? Cara, Poxa. é cântico, Azaf, né? né? Acho que é Não. Azaf, Azaf, Borba. né? Tempo para isso. Essa é pra receber pessoas? Não, não? é uma música de cara, comunhão, de comunhão. da pós-ceia. Ah, legal. Bom estarmos aqui. Nossa, Jorjão com violão. Vigília de jovens na sede da Assembleia. Olha aí. Era isso, mano. Jorjão Voando. com violão. Nossa, mano, é isso. Tamo junto. E Bibo? É nóis, estamos together. Daquele jeito, firmes e fortes para mais um Na Mesa. Hoje, falando sobre viagem. Vamos viajar. Todo mundo vai viajar hoje aqui. Aliás, vamos começar já com uma pergunta aqui para os nossos The Bookers. The Bookers. The Bookers estão acionados aqui. Conte aqui nos comentários qual viagem que você já fez. Se você já fez uma viagem internacional, para onde foi, como foi a experiência cultural, talvez uma caravana, como foi a experiência bíblica, enfim. Conta aí para nós, para a gente poder ouvir um pouco a tua história e compartilharmos histórias bacanas. Porque viajar é bom. O Savão tá indo daqui a pouco para Portugal, Olha aí, velho. quando tiver rolando esse episódio, Cara, vai estar lá já em Portugal, né? Acho que talvez até vou ter voltado, mas eu nunca viajei de avião. Sério? Nunca entrei num avião. Rapaz, eu vou Então eu tô voar bem de empolgado, avião. hein? Tô bem empolgado. E aliás, enviado pela Onda, investimento da Onda. glória a Deus. Olha Enviando o aí. Gustavo para ter um tempo lá de capacitação no Não, glória a GKPN. GKPN, só para vocês entenderem, né? É um network global de pastores e tem um módulo que é de jovens e adolescentes. E esse módulo ele tem encontros A cada bienais em cada módulo de cada continente, enfim. E a cada 4 anos tem um encontro global. O último foi na Guatemala. Eu não fui, enfim, não consegui ir. E nesse, então, já não sou mais pastor de jovens há muito Olha tempo, aí. né? Tô enviando o Gustavo Como é que e tá o o English? Giovanni, que é o pastor dos adolescentes, para estarem lá no GKPN e em Portugal. O inglês não precisa porque vai ser em Portugal, né? Mas e os palestrantes vão falar em português ou vão ser são traduzidos? traduzidos. Vão ser traduzidos. É encontro global, né? Então tem ponto e tal. Enfim. Olha só, Tipo a hein? ONU. Sim, É tipo sim, a ONU, né? Mas se sensacional. precisar desenrolar no inglês ali... Tu desenrolation. Eu vou tentar. We need to talk to you, né? Muito bom, cara. A muito bom. expectativa são 6 mil 6 líderes mil, jovens exatamente. pastores. E é literalmente no mundo inteiro, né? Inclusive, já vai ter passado, provavelmente, mas... E aí, como é que foi? Cara, foi incrível a experiência. Conte pela fé. Não, eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial, assim, tanto pelas palestras, pelas pregações que vão ter, são líderes de diferentes ministérios do mundo inteiro, de todos os continentes, vão ter líderes lá pregando, Workshop, falando, vai ser muito bom. Vários temas diferentes, assim. É sobre a nossa geração atual, né? Então, eu creio que vai ter muita coisa boa de ouvir de outros contextos, tanto de desafios quanto novidades. Exato. Mas também o network, né? A gente vai ficar lá, e fiquei já, hospedado lá. tipo, em quartos compartilhados, né? Nos hotéis lá, então, com líderes de outros lugares. Olha só. Então, uma semana inteira, né? De imersão com essas pessoas. Então, creio que... espero ter feito bons contatos com pessoas, Isso é ótimo, cara. trocado Conexões. ideia, pessoas de outros contextos, de outros países. Enfim, creio que vai ser um tempo muito inspirador, assim. Ok, de verdade. e aproveita, mano. Aproveita mesmo, porque Quero visitar conexão... também alguns núcleos da Ondadura Online lá. Olha só. Vou tentar visitar um núcleo do interior de Portugal, que eu discipulo. Também Vai inaugurar o NVT também, a gente né? vai começar o NVT lá na Ondadura Porto. Olha só, cara, que da hora. Dar um start lá. Traz um suco de uva pra mim, lá do Porto. Suco de uva, lá é vinho, pô. Então, eu quis falar assim, entre linhas. Pior que eu pesquisei no chat GPT o que tem lá. Daí, cara, a primeira coisa que aparece é vinho do Porto. Exato, É, sensacional. Aliás, é animal. Sensacional. Entendi. A ceia devia ser com vinho do Porto. Queijos, tem queijo, essas coisas. Queijo eu não curto gosto muito. de queijo. Mas vinho... Eu não tomo vinho, né? Mas, de fato, dizem que os melhores vinhos são de Porto e por causa tem toda uma história. Você vai ver lá. Enfim, é lindo, cara. Porto é lindo. Que ó, coma pastel de Belém. nata
Tem o pastel de Belém, que é em Belém, mas é a marca. Aham. Eu prefiro o da Manteigueira. Olha aí, fica a Fala pro dica. Eloy a te dica. levar. Ó. Coma pastel de bacalhau. É tipo uma coxinha de bacalhau. É bom demais. Coma bacalhau em posta, assim. É de lá peixão. mesmo, é de lá. É de lá, enfim, é top. E é barato, é bom pra caramba. Deixa eu ver o que mais que tá bom de comer lá. Traga azeite de presente. Vá no mercado, você vai comprar o melhor azeite do mundo por 3 euros. Meu. E dá de presente pra todo mundo, é maravilhoso. 3 euros que convertido dá R$189. Pior que isso é triste, né? Eu fui fazer uma conversão aqui num aplicativo, deu, cara, como que é louco? Mano. E tu vai pra Londres ainda, né? Visitar a galera de Londres. né? Londres Aí é Libra, pior ainda. Aí Libra dói no joelho. Eu também fui fazer pra Libras, eu isso aí. vi que... Então é pedir pra passar no cartão e viver pela fé, entendeu? É isso. Como é que é? Quem converte não se diverte? Exatamente. Então instala Não, tô o Wise brincando, aí, gente. vai que vai. Mas legal, bom saber dessas coisas. Quero muito Aliás, experimentar você um pastelzinho. colocou... Você tem conta digital, conta global? Wise. Eu criei uma O conta Nômade. Wise. Wise é bom, o Wise é o que Wise funciona legal. bem lá. Tem o Wise, Nômade. O Nômade não tem o euro, né? O Nômade não tem a Eu Libra. vi que era só... Eu vi que a Nômade é só dólar, né? Mas eu usei dólar lá em Londres, entendeu? Tu perde um pouquinho ali na primeira taxa e tal, câmbio. mas dá quase elas por elas. É Mas que você pode usar dólar, né? tu pode usar dólar. Então eu usei o Nômade direto. Só aqui, ó. Pip. Amém. Abençoa Deus. Pi. Abençoa Deus. Vai ser Deus. só... Não, lá é só Não, mas débito, não é né? débito, É só né? débito. Então só passo que... Mas, cara, metrô, Nômade. Só Nômade lá andando de metrô por Londres. Legal. Só Nômade. É muito bom. Fica a dica aí. Dá pra Nômade abrir patrocina nós. também ainda nessa Dá semana. pra abrir. Mas o Wise é mais popular lá. O Wise tem fiz o Libra e Wise. tal. Mas é isso aí, gente. Vamos começar mais um Na Mesa. Roda a vinheta, porque tá começando. Muito bem, o tema de hoje é sobre caravanas e a importância de nós conhecermos lugares históricos que de alguma forma têm a ver com a nossa fé e o quão importante é esse, né? A primeira pergunta que eu quero fazer, pastor Lipão, já começando por esse, qual é, assim, qual é o efeito espiritual, o efeito emocional, intelectual, místico, por que não, de, por exemplo, conhecer as terras bíblicas, né? Caravana essa que você já fez algumas vezes, mas... É mesmo uma parada, porque sim, vou fazer uma pergunta já recheada de preconceito, que adoro. Eu sou esse cara que julga as pessoas. Caos. Isso. Não, porque assim, eu acho e vejo que há um exagero muito grande dessa galera que às vezes faz caravana, como se fosse assim, meu Deus, a minha vida é outra coisa. E tem todo um comércio que se faz lá em Israel, por exemplo, e uma exaltação e um negócio assim... que parece demais pra mim, entendeu? Mano, é um pouco exagerado essa galera, entendeu? Mas, e aí, eu tô errado? É mesmo uma coisa... Cara, é impressionante tá aqui nesse lugar. Eu sei que Jesus não pisou aqui, mas talvez uns 8 metros pra baixo e talvez em outro lugar, mas é aqui, geograficamente é aqui. Tem algum negócio mesmo assim, espiritual e místico, é a palavra certa mesmo pra usar. Pra compartilhar com a tua dor, Boa. eu também... era muito preconceituoso em relação à caravana, justamente por causa desses depoimentos e assim por diante. E eu percebi que, na verdade, isso tinha muito mais a ver com escolhas teológicas que as pessoas faziam e que tornava a caravana, ou as caravanas que eu ouvia falar, algo meio bizarro até, inclusive. E que quando você tem uma boa teologia saudável, enfim, é muito produtivo. É muito produtivo. Então, né, fiz caravana já para Israel, Egito, então, a terra da escravidão, Jerusalém, Israel, Mar da Galileia, Cafarnaum, enfim. Também agora, na última ocasião, para Grécia e para Turquia. Já estou, enfim, programado para o ano que vem nas terras da Reforma, então é Alemanha, Suíça e França. E por que eu me apaixonei por isso? Por alguns motivos. Primeiro, porque é um turismo muito legal. Turismo por si só é muito legal. Olha só. Então, eu sempre indico isso, falo isso, e o Gustavo sabe disso, porque eu falo isso inclusive para a galera do escritório. Viagem, junta um recurso aí, 2 anos, enfim, faça aí uma prevenção e viaja, conheça o mundo, sabe? Abre a mente, abre os horizontes. Eu digo isso porque a gente vive em uma cidade industrial que, por cultura, ela inspira as pessoas a comprar o terreninho, a construir a casa e gastar a vida nisso. E eu acho que tem valor, é óbvio que tem valor isso.
Porém, eu acho que é libertador você conhecer outras culturas em vários aspectos. Eu lembro, por exemplo, que eu tinha muito dessa cultura até relacionada a carro. E aí, quando eu viajei a primeira vez internacionalmente, fui para Amsterdã, Roterdã, na Holanda, enfim, e a galera andando de bicicleta, os empresários aqui com terninho andando de bicicleta. Eu falei, cara, Que da hora, né? não preciso ter o melhor carro. Eu posso ter uma bicicleta, porque vai me locomover. E de verdade, aquilo mudou a minha perspectiva sobre carro, porque eu sou formado em automobilística, sou apaixonado por carro, mas eu tinha aquela ideia de tipo, vou gastar meu dinheiro comprando o melhor carro e tal, enfim. E mudou completamente minha vida. Até hoje isso tem impacto na minha vida, além de várias outras Só coisas. fica a dica, galera, não comprem Kicks, tá? Não é um bom carro. Assim, então não compra. Se é pra comprar um Kicks, não compra. Se é pra comprar carro, não compra Kicks, mas continua. Depois a gente conversa sobre a tua dor. Por favor, vai. Então, turismo por si só já é muito legal. Muitas pessoas não têm a experiência de viajar internacionalmente, então não é fácil viajar internacionalmente. Tem alguns desafios de língua, tem perrengue. De câmbio e assim por diante. Então, em segundo momento, diria que uma caravana é muito legal por causa disso também, porque você tem um amparo, ajuda, socorro, enfim, de uma agência de turismo que vai te dar o suporte para a viagem. Então, por exemplo, nessa última caravana, teve um irmão muito querido, inclusive da igreja do Pedro Pamplona, que estava lá na caravana comigo. Olha só. Que perdeu o passaporte, ele e a esposa. Oh, meu Deus. Lá na Turquia. E assim, eu viajo bastante para fora. Eu teria uma noção de como fazer, mas quem não viaja, mano, ia sentar no chão e ficar chorando. Exatamente. Mas tendo agência, enfim, ela fez toda a ponte, suporte e tal, e um dia fizeram um passaporte novo. Olha só. Então, uma caravana é boa nesse sentido também. E aí, tratando-se dessa coisa espiritual, é diferente você ler a Bíblia no lugar aonde e para onde ela foi escrita. Então, por exemplo, nessa última ocasião, eu fui para Laodiceia, um exemplo. E lá em Laodiceia, abri o texto bíblico e li a carta de Jesus para a igreja de Laodiceia, nas ruínas de Laodiceia, com a sinagoga de Laodiceia do lado, com uma casa que tinha uma igreja, uma comunidade do primeiro século, ali as ruínas, obviamente, né? Então você olha para aquilo e começa a imaginar aquela cidade pujante que era Laodiceia, e aí você olha e vê Hierápolis, que também era uma cidade que havia tido uma plantação de igreja lá, era uma cidade medicinal por causa das águas termais, então você começa a entender muita coisa, aí você vê Colossos também no horizonte. Enfim, muda a tua leitura bíblica. Tipo, a Turquia é o berço ali, né? Das igrejas da Ásia, né? Basicamente ali, as 7 cartas do Apocalipse, que são para igrejas. O primeiro século até o terceiro século, em grande medida, é a Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, que é a protagonista do cristianismo, né? Então, eu digo até o terceiro século, por quê? Porque, por exemplo, o concílio de Nicéia foi... o concílio de Constantinopla foi em Constantinopla, que é Istambul hoje, né? Então, até a oficialização da igreja e assim por diante, a Ásia Menor é a protagonista. É na Ásia Menor que está a Galácia, na Ásia Menor que está a Antioquia de Pisídia, Antioquia da Síria, que está Tarso, que está as 7 igrejas de Apocalipse, que está Colossos. Enfim, as cartas de Paulo, a maioria absoluta, esmagadora, é para as igrejas hoje da atual Turquia, né? E dá um senso de proporção também quando você vê esses lugares... Porque às vezes a gente lê a Bíblia, a gente lê muito inflamado pelo nosso tempo hoje, das mega igrejas e megalópolis, mega cidades e tal. E, cara, antigamente a coisa era menor, né? Era uma coisa menor, assim, se você ver a cidade... Menor e às vezes maior do que você pensa. Então, por exemplo, você vai para Éfeso, ver as ruínas de Éfeso. Cara, Éfeso era uma cidade gigante, gigante. A população estimada em centenas de milhares de pessoas. E aí você... pode também correr o erro do contrário. Uma vilinha e tal. A vileca. Não, centro comercial bombando, rota de comércio, enfim. Aí você vai para Atenas. Cara, a Acrópole de Atenas é gigantesca. Um platô em Atenas, né? Que impressiona muito mais do que o Maracanã. É muito maior, é muito mais majestoso, é muito mais grandioso. Aí você vê o Aerópago, é gigantesco. Então, maior e menor, entendeu? Que daí você vai, sei lá, pro teatro em Éfeso. Um teatro onde Paulo pregou o evangelho, inclusive.
Ali, enfim, tem a rota comercial, então Paulo fazia comércio ali, as tendas, enfim, não dá pra saber, né? Aqui é a barraquinha do Paulo, não dá pra saber. Mas ele tava ali, enfim. E tem os prédios históricos que permanecem lá, né? Então, a biblioteca, Paulo fala na frente da biblioteca, ele fala no teatro. O teatro era para 12 mil pessoas. Naquela época. Então, tá as ruínas lá, é lindo. E aí é toda acústica, né? Então, você consegue falar sem microfonação, enfim. Então, para quem é teólogo, gosta da palavra e assim por diante, amplia a tua interpretação do texto de uma forma gigantesca. Até pelas distâncias, entende? Você pensa assim, Tarso, cara, fica longe demais. Demais de Jerusalém. É longe. E você pensa que Paulo fazia isso andando. Então, muda muito o entendimento. Você vai para Capadócia, que também foi um berço cristão após Pentecostes, né? Pô, as casas feitas e lapidadas em rochas, cidades subterrâneas. Tinha cidade subterrânea que tinha 100 mil habitantes. Como assim? 100 mil pessoas moravam. É subterrânea hoje, antigamente não era subterrânea. Era subterrânea, sim. Meu Deus, como assim 100 mil pessoas? É impressionante, cara. É cravado na rocha e aí moravam comunidades inteiras. Enfim, 100 mil pessoas? Nossa, sim. não pode ser. Parece absurdo. Pois é. Por exemplo, eu fui visitar. Tem uma das comunidades da Capadócia que é um prédio de 28, mas não é um prédio, né? De 28 andares. Então são 28 andares dentro de uma rocha que foi escavada pelos habitantes. Eles moravam lá, enfim, uma comunidade gigantesca. Enfim, a Joinville vai ter prédio de 30 andares agora e Capadócia já tinha há milhares de anos atrás. Caramba. Então, todo o sistema de proteção do inverno. Por exemplo, eu fui numa cidade subterrânea, que não era uma grande cidade subterrânea, se eu não me engano, lá moravam 3 mil pessoas ou algo do tipo. Mas, cara, impressionante, porque o sistema de iluminação, de refrigeração, então tava quente pra caramba, você entrava, parecia que tinha ar-condicionado. Olha só. Cara, é impressionante. Então, esse valor pro teólogo, para quem pensa a Bíblia. Poxa, eu fui na Capadócia, cara, no primeiro mosteiro aonde começou os estudos teológicos do São Eusébio. Então, os defensores da doutrina da Trindade eram lá, estavam lá naquele mosteiro, entendeu? Então, a amplitude que você ganha do conhecimento histórico, bíblico, cultural e assim por diante é incrível. E aí, sobre essa perspectiva mística, eu não sou muito do místico e tal, enfim, mas eu sou místico porque eu sou cristão, né? E posso afirmar que tive algumas experiências profundas espirituais com Deus. Por exemplo, no Getsemane. Eu lembro a primeira vez que eu fui no Getsemane, sentei lá e não é aquela emoção. Botou um Leonardo Gonçalves. No Getsemane foi que não, meu cara, Jesus. eu fiquei em silêncio. E o Getsemane, para quem foi, vai entender o que eu tô falando, né? Ele tem algumas alas. Então tem uma ala que é uma ala de alguns monges, que você tem que ter acesso e tal. Enfim, a gente conseguiu acesso. E aí é um lugar muito silencioso. Você vê a vista panorâmica de Jerusalém. Legal. Aí aquele vento batendo nas oliveiras, mexendo na árvore. E, cara, eu lembro que eu comecei... Todo mundo em silêncio. Eu fui, nessa ocasião, tava com outros pastores, enfim. Todo mundo em silêncio, ninguém ministrando, ninguém falando nada. Cara, de repente começa a chorar. Um começa a chorar ali, outro começa a chorar lá. Enfim. E não Tu porque chorou? é Duvido, o lugar. duvido que tu chorou. Chorei. Chorei. É raro, mas acontece. Não por causa do ambiente, enfim, mas acho que a experiência holística, sabe? De você sentir, de você perceber o ambiente, enfim. É porque assim, o Getsemane, ele é um episódio bíblico marcante, né? Imagina, você tem uma oração de Jesus lá, que é um modelo de oração para nós hoje. Você tem ali, quando a nossa salvação esteve por um fio, por assim dizer, né? Mas esse fio era de aço, como eu li um artigo da Ultimato anos atrás. Porque, de fato, ali é um momento de grande tensão, né? É onde Jesus soa sangue, né? Transpira sangue, conforme Lucas. É onde Satanás está ali dando, quem sabe, a última investida, né? Preguei uma mensagem, inclusive, sobre isso, que é como lidar com a tristeza, enfim. Que é sobre esse momento de angústia de Jesus, né? E é um momento de extrema angústia. Então, assim, por si só, você pensar
Nós aqui, por exemplo, pensamos isso na Páscoa, então a gente tem esse momento de reflexão, de pensar na Páscoa e tal. Agora, de fato, você está lá, deve ser esse rolê. Porque assim, por exemplo, eu nunca fui para Israel, nunca tive vontade de ir para Israel. Aliás, teve uma caravana que eu organizei e não fui. Eu sou desses. Mas o André Heinck foi e representou o Bibotalk lá. Então eu nunca tive muita vontade e tal, enfim. E, cara, mas eu tive em Londres recentemente, né? Então, cara, assim, é muito legal. Você, por exemplo, eu tive lá na Abadia de Westminster, né? Mesmo eu não sendo reformado, não sou reformado calvinista, no caso, cara, é muito legal, assim, você olhar para aquela catedral e saber que lá aconteceram eventos marcantes para a tua fé, né? Então, é muito legal. Eu não tive tempo de ir na casa do John Wesley também, que é um ponto turístico lá de Londres. Eu não consegui ir, enfim. Mas eu olhando para aquela... E aí a gente foi um pouco no museu, assim. Museu não é muito a minha praia, né? Eu aguentei ficar 1 hora só no museu. Mas, assim, os poucos momentos que eu tive, assim, diante de uma... Né? E o André Heinck explicando, cara, isso aqui, né? Ó, como é que funcionava. Aqui, como é que eles mergulhavam já naquele tempo. Cara, é muito... essa muito pedra legal. é daquele tempo, assim. Então, te traz assim, um senso até de pertencimento da humanidade, sabe? Eu acho que, assim, se hoje a gente visita lugares históricos próximos a nós, né? De 15 anos, 50 anos. Tipo, Já lá rola, onde o terreno que a onda começou. Se isso já gera um sentimento bom, assim, né? Ou uma valorização, uma gratidão, eu vejo que isso, talvez isso nos conecta Demais. com a história do todo da igreja, né? Da igreja de todas as eras, assim. Que isso aí. Você vê que, cara, não é que, tipo assim, Jesus veio, nasceu, morreu ali, ano 33, mais ou menos. Aí, de repente, o mundo fez uma pausa, daí nasceu eu e existe a igreja a partir de mim. Não, existe toda uma história de dificuldades. E agora é óbvio, né? Pegando carona no que o Bibo falou, existe idolatria e, inclusive, é muito feio de ver. Em Jerusalém, lá no Santo Sepulcro, eu nem gosto de ir lá quando eu vou. Prefiro ir no Jardim do Túmulo, que vou talvez fazer aqui um castelo de areia das pessoas, que eu acredito que não é o lugar onde Jesus foi sepultado. Provavelmente não é, né, gente? Esse é roteiro criado na Idade Média. Mas tudo bem, vale a pena pela reflexão e assim por diante. E toda caravana que eu vou, eu sou honesto e falo, enfim. Mas o Santo Sepulcro, que é o lugar católico, né, onde supostamente Jesus foi sepultado, cara, é pesado. A idolatria. Tipo, as pessoas deitadas no chão e beijando e... Sabe? Mas é que tá... É só você não fazer isso. Tá tudo bem. E vai ser legal pra caramba, entendeu? Por exemplo, agora eu fui na ilha de Patmos, né? E aí na ilha de Patmos tem um mosteiro milenário, antigo, enfim, onde supostamente lá tá a caverna onde João passou o tempo ali no exílio e assim por diante, né? E é bem possível que possa ser, inclusive, essa caverna... Porque não é uma ilha meio virgem, assim, então... É possível, entendeu? Mas também pouco importa se é aqui ou acolá, mas é que muita coisa é possível, ainda que talvez não seja. Tipo o Sinai. O Sinai eu acho que é uma localização meio grande, assim, né? Mas o Monte Sinai, ele é historicamente aquele. É historicamente aquele. Mas é aqui que é a fenda de Moisés. Não, aí o pessoal já inventa os rolês, assim, né? Mas é que o Monte Sinai, ele é um deserto grande, né? E aí tem um Monte Sinai, que historicamente sempre foi chamado de Monte Sinai, entendeu? Olha só. Então por isso que é aquele monte. Agora, a fenda da rocha, tá? Exato. Aí o pessoal cria... Aí força a barra, né? Exato. Mas queira ou não, assim, mano, aqui começou a aliança mosaica, sabe? Uma aliança que vai marcar a espiritualidade foi poderoso de Israel. o Monte Sinai. Vocês foram, né? Vocês subiram lá, né? Coisa arada, né, mano? Fantástico. Meu Deus, mano. Fantástico. Aí o Lipão já desceu com 2 tábuas. Essa onda dura idólatra. Quebrando. Com o iPad, né? O iPad, assim, direto da nuvem. Cara, não, foi fantástico. Foi uma experiência, assim, indescritível, de verdade. Então, assim, tem essa coisa da idolatria. Obviamente que como eu sou o líder da caravana, e é até legal as pessoas saberem, né? Como funciona uma caravana, no caso, como eu organizo. Existe uma agência de turismo que faz toda a parte turística, histórica, cultural, financeira e assim por diante. E tem o guia da caravana, que é quem vai liderar espiritualmente. Então, por exemplo, todas as cidades que a gente vai, tem um guia histórico que vai dar o panorama histórico sobre a cidade, sobre aquilo, cultura e tal. E nem cristão, assim, é uma coisa bem ampla, né? E aí o pastor, no meu caso eu, enfim, que vou
dá sentido espiritual para aquilo, né? Razão espiritual. Na próxima, o Lipão vai me levar, galera, hein? Então, vai ter o bíblico, vai ter pitadas espirituais e pitadas teológicas humorísticas. Então, aguarde aí. Bom demais. Stand-up com o Bibo. Pronto. Então, assim, é dessa forma que funciona. E... O que eu tava falando? Desculpa, te cortei. Não, que é o líder espiritual da Sim, caravana sobre e como você faz. isso, na dinâmica, né? Isso. Então, assim, aí como eu sou o líder, é óbvio, né? Que daí eu, tipo assim, eu já vou rasgando qualquer tipo de idolatria. Por exemplo, levar água do Rio Jordão ou comprar água do Rio Jordão. Mas tipo, e o batismo no Jordão? Tu faz essa parada então, aí? foi que eu... Por exemplo, lá na ocasião do Rio Jordão, né? Quando eu fui a primeira vez, não me batizei, não quis me batizar, enfim. Apesar de, pro judeu, culturalmente, existia um aspecto diferente do cristão pro batismo, né? O judeu, ele entende a imersão na água lá como purificação de um tempo de luta, de dor, de um renovo, enfim. Tem um sentido religioso diferente. Obviamente que eu não sou judeu, então não faz sentido pra mim. Exato. Mas ok, tipo assim, né? Tudo bem. Aí, na ocasião que eu fui, foi muito legal, inclusive, por conta do quê? Por conta de que eu expliquei a doutrina do batismo. O batismo é isso, é aquilo, tem que vir acompanhado de arrependimento, ele é uma graça visível, uma manifestação visível de uma graça invisível, tal, expliquei tudo mais. E aí eu perguntei, quem quer se batizar a partir disso daqui? Porque foi a ocasião lá dessa caravana de Jerusalém, de Israel, enfim, Egito. Cara, foi muito espiritual, assim. Tinha vários não convertidos na caravana. Ah, legal. Maridos, enfim. Então, foi uma evangelização diária. Que daí entra um outro aspecto que eu quero falar um pouco, né? Uma imersão no evangelho, na Bíblia, enfim. De pessoas que não têm contato, né? Com o evangelho, com a Bíblia e tudo mais. Então, eu fiz esse apelo ao batismo real. Quem quer se batizar, entregando a vida a Jesus e selando esse compromisso com Jesus e tal, enfim. E aí houveram várias pessoas que se batizaram de verdade no Rio Jordão. Tipo, não foi teatro, né? Agora, em outra medida, eu também, enfim, não sou insensível e também não sou, diria, legalista, né? Falei, galera, quem quiser fazer o teatro do batismo aqui para guardar uma foto e tal, e assim por diante, tá tudo bem. Agora, é importante que vocês saibam que não tem valor espiritual isso. Enfim, é para você guardar para memória, tá, ok, tá tudo certo. Eu, né, até inclusive disse, nunca fiz para mim, não tenho vontade nenhuma de fazer. Negócio de renovação do batismo, isso não existe. Ou que foi mais especial, talvez. Não sei, a renovação do batismo. Mas nesse sentido... E aí eu Mas tem gente que se batizou a primeira vez também, né? Várias pessoas. Isso várias é legal. pessoas. Até te perguntar... E bem especiais, assim, cara. Tipo, gente que, de fato... por exemplo, o Mal da Manu. Você conhece o Mal da Manu? Acho que é membro da Onda Joinville, se batizou lá. Que legal. E foi muito legal, porque a Manu orava anos por ele. A Manu é líder de GP, não é? Não. Não? Enfim, não. Enfim. Mas... Foi muito especial, porque de fato foi a conversão dele. Ela orava anos por ele, levou ele na viagem, foi bem bacana. Inclusive, a gente falou sobre o valor teológico e principalmente pra você, né? Porque você conhece, então, a história, conhece teologia, conhece os contextos e, assim... Por exemplo, as primeiras vezes que eu tive contato, né, com livros de contexto histórico, de contexto cultural, através de descrições, isso já enriquece a tua mente. Então, através de letras ali, descrições, isso já te faz interpretar de um outro jeito, ver de um outro jeito. Através de alguns manuais bíblicos com figuras, desenhos, retratações, coisas que a gente vê. Isso já ajuda a gente a ampliar a mente e ver. Então, você estando lá, eu imagino que muito mais, né? E aí, junto com isso, eu queria saber, assim, né? Qual que é o testemunho que as pessoas trazem junto com isso, né? Demais. Porque, beleza, vamos supor, pra você, né? Que você também tem o conhecimento e tal. Isso foi riquíssimo. Mas e pras pessoas mais leigas também? Demais. Como é que funciona a dinâmica da caravana pra essas pessoas? Cara, eu diria que é um curso de teologia. É isso. Uma imersão, né? Uma imersão. Porque, assim, é gente que muitas vezes, inclusive, não tem nem rotina de devocional. Quanto mais de estudo bíblico. Então, por exemplo, essa última caravana que eu fiz para Turquia e Grécia. Começa que eu expus, verso a verso, Efésios capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Então, todos os dias eu fiz uma série de 14 exposições. Caramba! De Efésios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Além de, nas igrejas...
nas cartas das igrejas lá, enfim. Em cada igreja eu expor cada uma das cartas de Apocalipse. Então, mais 7. Em Atenas, expor Atos, capítulo 15 do 15 não. Atos 17. 17. Do Areópago, né? Do Areópago. Então, assim, cara, é uma imersão teológica. É gente que não tem contato e tem de forma profunda, 3D, enfim. É muito bacana. E, de fato, esses são os relatos, né? Os relatos são, tipo... Cara, marcou minha vida, mudou minha mente, transformou a minha história, entendi a Bíblia de uma forma diferente, compreendi o Evangelho. Então, você faz, por exemplo, o drama ali do último dia, da última ceia, Getsemane, Caifás, Anás, enfim. Aquilo te traz uma profundidade do que estava acontecendo naquele dia, cara, que dificilmente você vai conseguir ter através de outros meios, entende? Então, por exemplo, você vai lá na casa... Assim, é muito melhor que um PowerPoint, né? Um slide, né? Isso. É um recurso. Você vai na casa do sumo sacerdote Caifás, onde Jesus ficou preso e foi ali julgado pela madrugada, de forma indevida, tal, enfim. A casa era lá, né? Enfim, é ruína histórica, não tem como não ser. Jesus, ele foi posto em uma prisão enquanto aguardava. E aí lá na ruína tem as várias prisões. Então não dá para saber, foi nessa ou naquela. Mas em alguma delas Jesus estava. E aí você, por exemplo, nessa ocasião, você entra na prisão, porque a prisão ela não era horizontal, ela era vertical, né? Então abaixava a pessoa e ela ficava presa em um buraco na terra, né? E aí você entra nessa prisão e lê o texto da angústia de Jesus, aguardando o julgamento e tal. Cara, uma choradeira, quebrantamento incomparável, porque é o PowerPoint aqui, entendeu? Se, sei lá, The Chosen emociona, imagina você visualizar isso, né? Então, é muito, muito especial para um crente leigo, para alguém que, tipo assim, não tem muito contato com a Bíblia e tal. Por exemplo, nessa caravana teve pessoas que estão vivendo um tempo de ceticismo, de dúvidas, questionamentos da fé, que foram e foi muito especial. Gente rasa na fé, gente que tá passando por período de depressão, enfim. Então é muito legal, é muito especial. É óbvio, né, gente? Não falo aqui ignorando as condições financeiras das pessoas. Enfim, nem todo mundo tem condição para ir. Não é uma viagem barata e não adianta... pensar que né? Porque é caro, enfim. É em dólar, né? Então também tem a variação do dólar. É viagem internacional, é viagem para longe, né? 7 horas de fuso horário, começa por aí, enfim. Então, é óbvio que é caro. São vários dias. A gente fala de mais de 20 mil reais. Sim. 20... Por exemplo, essa agora de 2025, as Terras Reforma, acho que é 23, 24, não sei o valor exato, a agência que faz isso, né? Mas é caro. Agora é óbvio, né? Por exemplo, essa é 15 dias. Então, no caso da Reforma, tem café da manhã incluso, hotel incluso, translado incluso, entrada na maioria das atividades inclusas, na maioria, porque tem opcionais que são tipo assim, você quer fazer, faz, não quer, tem outro rolê, entendeu? Então, assim, é uma viagem custosa. Agora, eu que viajo bastante para fora, posso dizer que se você coloca na ponta do lápis, vale a pena, em vários aspectos. Por quê? Primeiro, eu acho que deve ser muito chato você fazer uma viagem sozinho pra Turquia, por exemplo. Porque não tem sentido, entendeu? Daí eu vou pro Chile. Sei lá, eu vou pro Peru. É muito mais barato e a geografia é parecida em alguns aspectos, enfim, desértico e tudo mais. Ganha sentido quando tem uma questão histórica, cultural, espiritual envolvida naquilo, né? Assim como a Grécia, por exemplo. A Grécia é maravilhosa, linda, mas tem o Caribe que é mais perto, entende? Agora, quando você agrega a cultura, história, Bíblia, teologia, enfim, aquilo tem um valor muito mais amplo. Legal. Mas o que me impressiona, por exemplo, nessa viagem, tinha 2 senhores muito queridos, inclusive, o seu Irineu e o seu Antônio. Enfim, senhor de 84 anos, cara, que foi na caravana. Muito simples. Ele voltou?
Voltou e deu show lá. Olha aí. Cara, tipo assim, tinha várias cidades que tinha que subir, enfim, minutos, enfim, a fio, sol escaldante, né? Daquela região, enfim. E os velhinhos lá aqui, ó, mandando ver, enfim, no horário, saindo, voltando, enfim, são os queridos, enfim. Mas gente muito simples financeiramente falando, e que, cara, é o sonho da vida, se organizou e foi, entendeu? E foi, tipo assim, vão morrer em paz, entendeu? Pô, cara, curtiram, experimentaram algo maravilhoso. Então, para quem tem esse sonho, gosta disso, cara, é um investimento que vale a pena e é marcante, né? Marca a vida, não tem como, enfim, aquilo, sei lá, bens que a gente adquirir, uma televisão, enfim, vai e volta, daqui a pouco a de tubo já foi embora, enfim, não marca a história, né? Agora, a memória de uma viagem como essas é diferente. E a Turquia hoje, ela é um país muçulmano, né? É, islâmico. E como que... Enfim, como que é lá? É bem diferente do contexto do Oriente? Você se impressionou? Quebrou preconceito? Como é que foi, assim? Me impressionei pra caramba, cara. Por quê? Porque a Turquia, pra quem não entende um pouco de geografia, né? Ela é, na verdade, a divisão entre o Oriente e o Ocidente. Istambul é a divisória entre o Oriente e o Ocidente. Então ela tá lá e cá, né? E a minha impressão era que era tipo assim, um país meio árabe, meio tipo muito rígido, enfim. E não, cara, ele é muito mais europeu do que árabe, apesar de ser totalmente muçulmano. Agora é óbvio que é triste, né? Porque, por exemplo, o Erdogan, que é o presidente ditador da Turquia, ele, por exemplo, tem a igreja de Santa Sofia, que durante 700 anos, se não me engano, 1000 anos, foi a maior igreja cristã construída, né? Catedral construída, enfim, em todo o mundo. Lá na igreja de Santa Sofia que foi feito os concílios. O credo apostólico foi redigido lá. E ele transformou em uma mesquita. Então a igreja cristã se transformou em mesquita e hoje é um museu mesquita. Entendeu? Então tem os elementos cristãos ainda preservados, mas as imagens, por exemplo, são cobertas pelas escritas de Alá, Maomé e por aí vai, né? Caramba. Então, mas é um país, cara, muito agradável, pessoas muito queridas, é uma população querida, uma cultura querida. Acho que é parecido com o Brasil, inclusive em alguns sentidos, assim, tipo, por exemplo, negócio. Lá você tem que pechinchar. E faz parte da cultura. Que é diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que o preço é aquele ponto. Você não pode chorar quando você quiser. Chorar não vai mudar o preço. Então são aspectos culturais bem interessantes, bem legais. Mas é bem bacana. Show de bola. Que legal. 2025 vai para Terras da Reforma? Terras da Reforma. Que vai Alemanha, Suíça e França. Olha, rapaz. Cara, a Alemanha vai ser... Cara, bem... Se eu não me engano, a gente vai passar por 18 cidades. Nossa, mano. Em 13 dias, né? 2 viajando, 13 dias, enfim, lá. Então vai ser bem legal mesmo. Começa na Alemanha, então vai Wittenberg, vai pra tudo, Worms, enfim. Vamos pra todo quanto é canto ali. Reviver legal, né, a experiência da Reforma Protestante. Vai ser bem legal. Tô com muita expectativa. A minha intenção é expor romanos durante essa caravana. Então, obviamente que não todo, né? Mas em grande medida eu vou expor romanos. Vai ser bem legal. Inclusive, quem tem interesse, curiosidade, quer saber como funciona, tem planos de parcelamento gigantescos. Gigante, enfim, de acho que é 24 ou 25 vezes, enfim. Então, para quem quer, dá para adaptar no orçamento. Enfim. Legal. Quem quiser informação, vai no meu perfil, @pastorlipão, no Instagram. Tem lá uma foto fixada que tem as informações sobre como se conectar e assim por diante. E aí, contatar lá a agência de turismo e tudo mais. Entendendo, obviamente, que é uma agência de turismo, né? Enfim, é ela que faz o contrato e tudo mais, né? E assim, não é a primeira vez, então já tem uma história contigo também, uma parada bem honesta, assim, né?
bem segura, por assim dizer, né? Não tem como perder dinheiro nesse rolê, né? Que até quando teve a pandemia, a galera segurou as pontas e cumpriu, né? Os contratos e tal. Não, isso que me consolou bastante, assim, nesse sentido de confiança na agência, né? Porque tiveram vários golpes na pandemia de agências, enfim. Talvez bem intencionado ou mal intencionado, não dá pra saber, enfim, dolo ou não, né? Mas por causa da quebradeira ali, não honraram os compromissos e deu ruim para algumas pessoas. E a agência ali que eu trabalho, inclusive a minha caravana para Israel foi ali no finalzinho da pandemia e honraram os compromissos, enfim, foi tudo conforme combinado. Sensacional. Ah, muito legal. Bom. Meu, e essa pra Europa... Olha, começa a parcelar, Kuiper. Agora. Sim. Mas é isso, gente. Pô, Bom demais? Bom demais. Bom demais. Bom demais. Bom Simbora, saber hein? dessas questões também. Manda aí pra geral se você gostou dessa ideia de caravana, achou bacana, tem uma experiência, coloca nos comentários. Se tiver dúvidas, coloca nos comentários que a gente também responde, tá bom? Amém. É isso aí. Tamo together. Tamo Até together. semana que vem. Se Deus Valeu. quiser. Tchau, tchau. Partiu. Tô atrasado.